Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Quero te convidar para a gente estar tirando esse momento agora para a gente louvar, adorar, orar juntos, né? Utilizando esse meio através dessa live, pois sabemos que estamos passando por um momento de uma pandemia, um momento difícil, onde as pessoas estão passando por enfermidade, passando por dores e até mesmo a morte. Então, te convido para mim te dizer hoje aqui que nós temos uma esperança, que é o nosso Senhor Jesus. Paulo disse para nós que quando ele estava fraco, aí que ele estava forte. Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele temeu também a morte, mas estava cumprindo o propósito que o Senhor tem. E nós todos temos um propósito na nossa vida. Deus nos deixou um propósito. Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ainda ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele cumpriu o propósito do Senhor. Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, por que me abandonastes? Mas cumpriu o propósito de Deus. E assim como o Senhor fez, não vamos perder a nossa fé, não vamos perder a nossa esperança, mesmo que a gente esteja perto da morte, irmãos. Nós sabemos que o nosso Deus tem um propósito para nós, e Ele nos promete vida, e promete vida em abundância. Jesus venceu a morte. Então, não perca a sua fé, não perca a esperança no Senhor. Não deixe de participar, mesmo que seja através de uma live, através desse vídeo. Não deixe. Se você tem a oportunidade ainda de assistir um culto, vá. Se você tem a oportunidade de participar da ceia, vá. Se nós temos uma atividade na igreja, vá. Não deixe que esse vírus, que esse medo... É normal a gente ter medo. Como eu disse, Jesus temeu também a morte. Mas não deixe que esse medo te afaste de Deus. Não deixe que esse medo te afaste do propósito que Ele tem para a tua vida. Porque Ele nos promete paz. Ele nos promete milagres. Ele fez milagres. E Ele nos promete a vida eterna. Então não deixe que isso te afaste. Não deixe que isso te afaste da essência. Não deixe que isso te afaste do Senhor. Aproveite esse momento. Aproveite essas oportunidades que ainda temos de louvar e de buscar o nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar você, aí onde você está, feche os seus olhos e vamos orar junto. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos, Senhor, de te buscar, de te conhecer, Senhor. Pela oportunidade que temos, Pai, em meio a tantas dificuldades, Senhor, dificuldades de doença, dificuldades de enfermidade, Senhor, de falta de paz, Pai, e até mesmo, Senhor, de falta de dificuldades financeiras. Mas nós temos um Deus que nos oferece a paz, que nos oferece a vida, que nos oferece a vida eterna, Senhor. O Senhor é o Deus da salvação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que nos dê sabedoria, Senhor, que nos dê discernimento, Senhor, para que a gente possa cada vez mais compreender a Tua palavra, que a gente possa cada vez mais compreender o Teu propósito que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. E que isso tudo, Senhor, sirva mais para que a gente possa estar fortalecendo a nossa fé, no nome santo de Jesus. Amém. Agora o nosso grupo de louvor vai trazer umas canções aqui para nós, e eu te convido para fazer dessas canções a tua oração. Preste atenção nessas letras, medite nessas letras e faça desse louvor o teu agradecimento a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de trazer a vida. Desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Eu em Ti, eu em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente
porto seguro, Jesus. Tem cuidado de nós, Deus. Por mais, Deus, que a gente não entenda muitas vezes as circunstâncias, Deus, mas o Senhor está lá, Deus. O Senhor está com os braços abertos, Deus, para nos receber, Deus, nos acolher, nos abraçar. Nós nem merecemos, Deus, tanto amor, e mesmo assim o Senhor nos ama, Jesus. Nós te somos gratos, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
queridos, como falamos no início desse vídeo, não deixe que esse medo, que essa pandemia, que essa dificuldade te afaste do propósito de Deus. Não deixe de contribuir com a igreja. A gente entende que está difícil, a gente não, muitas vezes, de trazer até o culto, se você não consegue. Você pode usar uma transferência e também agora nós temos o Pix. Assista esse vídeo. Caros amigos, estamos aqui para falar para vocês sobre o Pix. Você sabe o que é? O Pix é um meio seguro e prático para você contribuir com a Igreja Betânia Olaria em Camaquã. Você pode contribuir com o seu dízimo, sua oferta, da forma que você quiser, sem risco, sem sair de casa e não precisa andar com dinheiro na rua. Basta acessar a sua conta no aplicativo do seu banco, clicar em transferência, Pix e colocar o CNPJ da igreja, que é a nossa chave Pix. Viu como é fácil? Contribua você também para o bom andamento da igreja nesta cidade. Igreja Betânia, reconciliando, discipulando e servindo a sua geração. Quero te convidar agora para juntos nós ouvirmos uma reflexão com o presbítero Andrei. Temos vivido dias de incertezas, né? Dias onde a gente não sabe direito o que vai acontecer no dia de amanhã. E eu estive pensando, né? Eu li uma frase e essa frase ela me falou alguma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Essa frase ela fala assim: a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. A melhor forma que a gente pode investir a nossa vida é deixar para a próxima geração algo que fique, algo que permaneça, algo que não se dissolva, algo que não seja esquecido. Então nós temos que saber que nós temos algo a deixar para a próxima geração. E você, eu te pergunto, como você tem investido o seu tempo? Como você tem investido a sua vida? Como ela está? Como ela está nesta noite? Como a sua vida está nessa noite? Qual o legado você tem deixado para as próximas gerações? Porque nós sabemos que todos nós vamos, de alguma forma, deixar marcas nas pessoas, né? Você querendo ou não, você vai deixar a marca na vida de alguém. Você querendo ou não, você vai deixar algo na vida de alguém. A minha pergunta para você nessa noite é: o que tu tens semeado? O que tu tens feito com o tempo que Deus tem colocado na tua vida? Tempo esse que tem, parece que, se aumentado nesses dias, porque muitas pessoas não estão trabalhando, não estão tendo sua rotina, ou estão trabalhando em casa, com home office. E nós temos tempo, muitas vezes, de sobra, mas como estamos gastando esse tempo? O que estamos semeando? Eu gostaria de convidar você para que nessa reflexão a gente pudesse aprender um pouquinho mais do que Deus tem nos falado através da sua palavra, amém? Eu quero falar sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Mas é muito amplo você falar assim, a vontade de Deus para mim. Você fica assim, uma coisa muito... Você não entende, né? Qual seria a vontade de Deus para a minha vida? Mas tem um texto da Bíblia que ele fala sobre como a gente pode entender e conhecer essa vontade de Deus. Esse texto encontra-se em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, versículo 2, que fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto fala sobre uma vida plena. Só que a gente tem a mania de achar que primeiro Deus precisa vir me falar qual é a vontade dele para a minha vida. Só que, gente, Deus não vai se materializar na sua frente. Ele não vai vir com uma anotação e te dar um papel, vai dizer: eu quero que você, fulano, faça isso, isso e isso desta forma. Porque se pararmos para pensar, esse texto ele fala de algumas coisas que acontecem antes de nós sabermos qual a perfeita, agradável e vontade de Deus para as nossas vidas. Ele fala de sacrifício vivo. Sacrifício vivo, que a Bíblia quer dizer, é que a gente precisa abrir mão de alguma coisa.
abandonar talvez práticas pecaminosas, práticas que estão te afastando de Deus, porque Deus não se relaciona com o pecado, não se relaciona com uma vida de pecado. O nosso culto racional não é vir na igreja e fazer um culto sem usar a emoção com a razão, não. É em nossa mente termos a consciência do que Deus fez por nós. É todos os dias eu ter a consciência, isso está impregnado em mim, essa consciência do que Deus fez pela minha vida e do que Deus pode fazer pela minha vida. Amoldar com este mundo. Amoldar com este mundo é, de alguma forma, aceitar esse padrão imoral que estamos vendo aí, né? A gente vê esse padrão imoral nas canções, a gente vê esse padrão imoral em vídeos, em muitas coisas, e se acomodar e aceitar, e você tomar a forma disso, você não pode, se você quer descobrir qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E também fala sobre transformar a nossa mente. E transformar a nossa mente é algo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. O Espírito Santo de Deus tem esse poder. Deus tem esse poder porque Ele conhece a tua mente, mas você precisa deixar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. E aí você encontra no versículo 2 aquelas duas palavrinhas que diz: para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não vem antes disso tudo, vem depois. Precisa de haver esse processo, desse trabalhar de Deus na nossa vida, esse de entregar a vida na mão de Deus, de confiar em Deus, de gastar tempo com Deus. É necessário que a gente tenha essa consciência de que Deus não vai vir te dizer o que está escrito num papel, aqui você tem que fazer isso. Não, você precisa ter uma vida de santidade, ter uma vida de busca de Deus, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável. Veja como é perfeita. Boa, perfeita e agradável. Ela abrange. Ela é uma vontade que ela abrange tudo. E eu tenho uma história para contar para vocês, que ela se encontra no livro de João, no capítulo 6, no versículo 66 ao 68 ali. Jesus ele havia falado para ali a multidão que o cercava, e ele tinha, além dos 12 discípulos, ele tinha mais alguns discípulos, e esses discípulos estavam junto com ele. Ele começou a falar que ele era o pão que descia do céu. Isso faz uma relação lá com um povo que estava no Egito, e Deus libertou através de Moisés esse povo. Então esse povo foi para o deserto. E no deserto esse povo não tinha o que comer, porque no deserto não nasce nada. Então Deus, de uma forma milagrosa, Ele fazia descer do céu o pão, chamado de maná. Era o pão que Deus fazia descer. E todos os dias o povo ia lá e colhia esse pão, que ficava ali em cima dos arbustos, ali em cima da vegetação. Esse povo colhia esse maná e se alimentava. Então Jesus ele está trazendo para si, que Ele, Jesus, falando assim: eu sou o pão vivo que desce do céu, que dá a vida ao mundo. E aí ele fala isso, e alguns dos discípulos dizem assim: duro é esse discurso. Alguns discípulos que nem a Bíblia nem relata o nome, dizem: duro é esse discurso. Quem poderá compreender? E muitos se escandalizam pelo que Jesus falou e abandonam Jesus. E ali, junto com Jesus, sobram 12 discípulos, né? E Jesus chega para eles e pergunta: e vocês? Vocês também vão me abandonar? Vocês também querem ir? Se vocês quiserem ir? E Pedro tem uma revelação da parte de Deus, porque Pedro tinha entendido que precisava estar conectado com Jesus. Pedro disse: para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Esse entendimento de Pedro é que eu queria que você tivesse nessa noite. Que para que você experimente, para que você saiba, para que você tenha na sua vida, consiga semear coisas boas, consiga deixar algo para a próxima geração, você precisa estar conectado a Cristo. Você precisa
ter essa mentalidade que aqueles 12 homens tiveram ali, quando muitos o abandonaram. Muitos estavam com Jesus só porque Jesus fazia milagres. Muitos estavam com Jesus porque Jesus fazia multiplicação de pães e peixes, o alimento não faltava, então as pessoas não tinham fome. Poucos estavam com Jesus pela mensagem que Jesus carregava. E esses que estavam conectados, foram os homens que levaram essa mensagem adiante, que continuaram semeando essa palavra, que chegou até nós no dia de hoje. Palavra que nos liberta, palavra que nos dá vida, palavra que nos alegra, palavra que nos preenche. Essa palavra. Então, Jesus ele fala, e ele fala no livro de João, no capítulo 15, e no versículo 1 fala assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar o fruto. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Conectado, irmãos. Conectado é o que eu quero dizer. Para você aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa deixar algo para a próxima geração, algo que mesmo quando você partir, fique para a próxima geração, você precisa estar conectado. E eu te pergunto, se você partir hoje nós vamos falar sobre morte de uma forma... A morte está tão presente, né? Temos entes queridos sendo perdidos, amigos, todos os dias a gente está perdendo gente por conta dessa pandemia. E a gente consegue ver que a morte ela está mais próxima do que a gente sempre espera, porque a gente já tem essa mania de achar que não vai morrer. A gente achar que vai viver para sempre, ou que pode acrescentar algo, sendo que Jesus disse que vocês não têm o poder de acrescentar nem sequer 1 hora de suas vidas. Ele é o dono da vida e da morte. E Jesus fala que para que vocês tenham vida, para que vocês deem frutos, para que as sementes que vocês deixarem deem frutos para as próximas pessoas, para que vocês consigam deixar marcas para as próximas pessoas, vocês precisam estar conectados à videira, enxertados na videira. A videira é Ele. Ele é a videira que produz vida. Ele é a videira que deixa a gente vivo, que nos dá vida. E você precisa aprender que você precisa abrir mão de alguma coisa para seguir a Jesus. Que você precisa deixar, muitas vezes, essa prática pecaminosa que você está tendo. Porque não adianta a gente ter essa mania, que a gente consegue esconder coisas de Deus, mas eu lamento te informar, você não tem esse poder de esconder nada de Deus. Ele sonda os teus corações. O Criador conhece a sua criação e Ele te conhece, o teu mais íntimo. Você não vai conseguir esconder de Deus o que você está tentando esconder dele. Então, seja transparente com Deus, esteja ali, junto. E a pessoa que está ligada à videira, que é Jesus, ela produz frutos. E esses frutos são as marcas que você vai deixando na vida das pessoas. Esses frutos que você produz é quando você vê as coisas acontecerem ao seu redor, quando você vê que aquilo que você tem falado fica na mente das pessoas, quando você se torna alguém que você consegue deixar algo de bom, algo que vai permanecer mesmo com a sua ausência naquele lugar. As pessoas precisam sentir a sua ausência quando você não estiver mais no lugar, por alguma coisa que você deixou, alguma coisa que Jesus teria feito se estivesse ali. Você tem que fazer, mas você precisa estar conectado a Jesus. E conectar-se a Jesus é abrir mão. Não tem como. A Bíblia fala, Jesus, quando ele começou a pregar falando de arrependimento. Arrependimento é mudança de pensamento. Arrependimento é mudança da forma de você ver as coisas. Você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Aquilo que te satisfazia já não te satisfaz mais. Aquela coisa que você tinha, não, eu não posso ir para a igreja, eu não posso frequentar uma igreja porque eu não quero deixar essa prática de lado. Jesus, ele tira isso da gente, né? Esse desejo por coisas pecaminosas. A gente começa naturalmente não sentir mais esse desejo
de praticar essas coisas. Ele transformou a minha vida. E Ele pode transformar a sua vida. E Ele vai transformar a sua vida, porque eu creio. E temos que deixar um legado. Nós precisamos ter a consciência que nós precisamos deixar um legado nessa terra. Nós precisamos nos sermos parecidos com Jesus. Nós precisamos fazer o que Jesus faria no nosso lugar. Nós precisamos dar continuidade para essa mensagem que chegou até nós através desses homens que semearam e que fizeram a vontade de Deus, porque estavam dispostos a abrir mão de muitas coisas. E nós precisamos também ver eles como esse exemplo. Esses exemplos de homens que fizeram e que abriram mão. E nós precisamos plantar. A vida é uma eterna plantação e uma eterna colheita. Hoje você colhe resultados da sua plantação lá atrás. E amanhã você vai colher ao que você está plantando hoje. Mas a Bíblia fala que aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Então não é possível você plantar coisas ruins, discórdia, e querer colher amizades, e querer colher reconhecimento. Você precisa plantar amor, perdão, misericórdia. Você precisa plantar essas coisas para que você venha colher essas coisas. Isso é uma lei bíblica. Então, o meu desejo para a sua vida é que você se conecte a essa videira. Conectar-se a essa videira é abrir mão de tudo que o mundo pode te oferecer. Lembra que eu falei lá atrás, não se amolde ao que esse mundo, mas renove a sua mente através da palavra de Deus. Então, renove a sua mente. Isso acontece quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus está presente dentro da sua casa. E esse é meu desejo, para que Jesus esteja presente na sua casa, para que Jesus esteja na sua vida, para que Jesus transforme a sua vida, para que Jesus continue transformando todos os dias da sua vida. E seja assim uma nova criatura, e seja assim alguém que comece a plantar coisas boas, comece a plantar sementes que vão gerar lá na frente frutos, né? Que quando a colheita vier, você vai se sentir tão bem. Deus vai te fazer te sentir tão bem quando a colheita vem, quando a gente consegue colher coisas que a gente plantou lá atrás, né? A gente colhe isso é tão bom. Então plante, nunca é tarde para você começar a plantar, porque a plantação ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então plante algo de bom, conectado a Jesus, esteja na rocha que é Jesus, para que não venha a tempestade e derrube a sua casa. E seja luz, marque essa geração. De alguma forma você vai marcar as pessoas ao seu redor. Está diante de você a oportunidade de marcar de uma forma boa ou de uma forma ruim, ou não marcar, que as pessoas não vão se importar quando você ir embora, quando você morrer. A gente precisa, eu preciso, entender que a gente é influência na vida das pessoas. Querendo ou não, a gente é influência na vida das pessoas. Não há como fugir disso. Você é influência para os seus filhos. Se você não tem filho, você é influência para os seus sobrinhos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus clientes. Você é uma influência de Deus na vida deles. Então seja parecido com Jesus. Se você não é parecido com Jesus, ore a Deus. Ore a Deus para que Jesus entre no seu coração, para que Jesus faça a morada dentro de você. Ore a Deus para que Jesus habite no seu ser e que Ele revista você com coragem para começar a fazer coisas novas, coisas que vão impactar a vida das pessoas. Muitas vezes um elogio para alguém está precisando de um elogio, um agradecimento. Talvez você tenha que ligar para alguém e pedir perdão. O perdão ele é o alívio de uma carga excessiva. Talvez você tenha que fazer isso. Jesus faria isso. Faça isso. Mostre que você está ligado na videira que é Jesus. Fale do amor de Jesus. Mas primeiro, para você falar, você precisa viver o amor de Jesus na sua vida. Jesus quer que nós venhamos a dar fruto. E Ele alerta para que todo ramo que não der fruto será lançado no fogo. E eu não posso ser leviano em não te alertar
que se você não estiver conectado à videira, isso automaticamente exclui você da vida eterna. Por isso eu digo, nunca é tarde para dar o primeiro passo, nunca é tarde para se reconstruir com Deus, para ser regenerado, para voltar para os braços do Pai, que Ele é amor, mas Ele também é justiça, e Ele também será juízo. Então, abra mão de alguma coisa que talvez esteja te afastando de Deus. Arrependa-te daquele pecado que está te afastando de Deus. Você sabe, eu não sei qual é o seu pecado. Você sabe qual é o seu pecado. Às vezes é a omissão, não fazer nada, aceitar isso como está aí, eu vou ficar em casa, não vou fazer nada. Não, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode ser luz nesta terra de alguma forma. Então, seja essa luz que Deus, tenho certeza que quer que você seja. E eu te pergunto de novo, o que tem semeado? O que tu hoje, nessa noite, tem semeado? Essas sementes são sementes boas? São sementes que vão dar frutos bons? Ou você tem semeado contenda, discórdia, guerra? Seja um pacificador, aquele que apazigua a guerra e não o que causa a tribulação. Conecte-se a Cristo. Conecte-se, junte-se. Quando o ramo é enxertado na figueira, ele passa a fazer parte da figueira, mesmo ele não sendo originalmente daquela figueira. A Bíblia fala que Deus, Ele nos adota como filhos através de Jesus. Deus, Ele nos adota como filhos. Então nós somos enxertados nessa videira, né? É feito um corte, né? Se você conhece um pouco, você sabe que é feito um corte, né? E o ramo é enxertado ali. E aí ali ele começa a se juntar e ele se torna... Ele só pode dar fruto porque a videira tem o nutriente necessário para que ele dê esse fruto. E isso Jesus quer dizer. Que para você dar esse fruto, para você deixar uma marca na próxima geração, você precisa estar conectado a Ele. Porque se eu vier aqui nesta noite e querer te trazer uma mensagem que só eu em casa, sozinho, consegui fazer, que Deus não me deu a direção para ensinar, serão palavras vazias. Será uma filosofia humana. Mas eu não carrego essa pretensão de trazer. Paulo dizia que a pregação dele era no poder do Espírito Santo, e é com o poder que conseguimos atingir as pessoas. Então, a minha pergunta é essa: o que você tem semeado? Conecte-se à videira e faça como Pedro, que naquele momento em que Jesus diz: vocês querem ir? Ele disse assim: eu não vou, porque eu não tenho para onde ir, porque só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Guarde essa mensagem no teu coração. Não perca a tua fé. Nos acompanhe nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Uma boa semana.